Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar um planejamento estratégico de marketing utilizando inteligência artificial. Não vai ser uma aula fácil, não vai ser uma aula rápida, mas é um conhecimento aprofundado onde você pode construir esse agente de planejamento estratégico que no final ele vai ser o seu apoio, o seu estrategista para poder conduzir as suas ações de marketing junto com você, beleza? Se você está me conhecendo através desse vídeo, meu nome é Thiago Pires, eu sou fundador da agência Natu, uma agência que está no mercado há 17 anos, então eu comecei em 2009. Tudo que você for ver nesse vídeo e no canal é prático, então são coisas que a gente executa dentro da agência. O objetivo do Natu Academy é trazer todo esse conhecimento de 17 anos aqui para vocês no YouTube e também futuramente nos nossos cursos e mentorias, tá? Então eu estou à disposição para você tirar dúvidas, eu espero que você aproveite muito esse vídeo e que você consiga executar tudo que será apresentado aqui. Fechado? Vou compartilhar minha tela para a gente ver um passo a passo de uma sequência lógica para essa construção do agente. O que é importante nós termos uma visão? Se a gente pegar qualquer agente de IA que você use, né, qualquer IA que você use, né, um Gemini, um Claude, um GPT, não importa, e você passe prompts genéricos, ou vamos imaginar que você pegue uma janela do ChatGPT e coloque lá, eu preciso montar o planejamento de marketing da minha empresa, me ajude. Aí as coisas ficam confusas, porque a IA está usando o seu próprio entendimento, né, toda a sua base de conhecimento para poder te dar o apoio. Quer dizer que não vai funcionar? Vai funcionar, mas depende muito do teu conhecimento técnico, do seu conhecimento de marketing para poder guiar essa janela para poder te dar um planejamento. Então o objetivo aqui desse vídeo, dessa aula, é que você tenha um passo a passo e que você cometa menos erros na construção desse planejamento. No final você vai ter um agente que vai poder te dar um apoio no seu plano de ação, nos seus conteúdos, na sua estratégia de canal, mas o mais importante é que você tenha as informações corretas sobre o seu negócio para poder construir esse planejamento e esse agente estrategista, beleza? Então eu dividi aqui o que seria um planejamento essencial para qualquer empresa. Toda empresa precisa ter 1. Objetivo, 2. A empresa, 3. Os produtos, 4. O mercado, 5. Concorrência, 6. Público, 7. Os canais, 8. Estratégia de conteúdo, 9. O orçamento e 10. Um plano de ação. Isso é essencial para qualquer empresa. Fechado? E aí nós vamos um item de cada vez entendendo o que é cada um desses itens e o que informações você precisa trazer para passar para essa IA depois. Fechado? Então vamos lá. Começando então com objetivos. O que são os objetivos? É aonde você quer chegar, né? Então você precisa ter objetivos claros sobre a sua empresa. E os objetivos a gente divide em duas categorias, que eu gosto, que são os tangíveis e os intangíveis, tá? Os tangíveis é tudo aquilo que eu consigo metrificar. Faturamento, número de clientes, tudo que eu consigo por número, né? De fácil entendimento de crescimento, aonde eu quero chegar ou aonde eu estou. Então, quero chegar a 10 mil seguidores, eu quero ter 100 avaliações no Google Meu Negócio da minha empresa, eu quero captar 50 leads por mês. Então você tem uma métrica, tem um número muito fácil de você entender se aquele objetivo foi alcançado, tá? Então são tangíveis. Os intangíveis é o contrário disso, são aqueles que por percepção eu entendo que eu estou melhorando ou que eu estou piorando. Então alguns exemplos aqui, eu quero melhorar a satisfação dos meus clientes. Você pode colocar ferramentas para controlar isso? Pode, né? Uma NPS, uma pesquisa de satisfação. Você está vendo mais avaliações do Google, você entende que a satisfação do cliente está melhorando. Então é por percepção e por algumas ferramentas. Mas pode ter objetivos intangíveis, como por exemplo, eu quero criar processo comercial para o meu negócio. Eu quero melhorar a minha comunicação. É intangível, você quer melhorar, mas dá para metrificar, dá para fazer intangível? Sim ou não? Se for, quanto mais tangível, melhor, mas os intangíveis são importantes para você criar algumas métricas de satisfação, de experiência, de percepção de mercado. Por exemplo, eu quero aumentar o impacto no meu mercado, né? Então é algo que você vai criando plano de ação e por percepção você vai vendo, meu impacto aqui no mercado realmente melhorou, tá? Aumento de autoridade, por exemplo, é algo por percepção. Então aqui tem alguns exemplos de tangíveis e intangíveis. Fechado? Então, você precisa ter objetivos, tá? Cria um Word, um Excel, qualquer coisa. Você precisa ter esses objetivos traçados. Eu indico você ter objetivos de 6 a 12 meses, tá? Alguns objetivos curtos, médios e longo prazo, para que você tenha um plano de ação
bem definido. Fechado? Como apoio, eu tenho uma tabela aqui, que é uma tabela que eu uso, que é para construir esses objetivos, que eu trabalho 4 colunas, que é o verbo, a meta, o tema e o prazo. Muito importante todo objetivo ter prazo. Objetivo sem prazo vira um sonho, agora com prazo vira uma meta. Fechado? Então, eu coloquei aqui como exemplos, né? Por exemplo, quero atingir, né, o verbo, 1 milhão em faturamento da agência até dezembro do ano que vem. Então, você pode trabalhar com essas coluninhas que ela vai te ajudar. Por exemplo, quando é intangível, aumentar reconhecimento da marca na região do ABC, que é onde eu estou, até dezembro. Então, aqui tem alguns exemplos fictícios para você. Você pode usar essa tabela, vai estar disponível. Fica mais fácil para você preencher esses objetivos. Mas, liste seus objetivos. Então, esse é o passo 1 do planejamento, que é criação de objetivos. Fechado? Todo planejamento de marketing é guiado pelo objetivo. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom, certo? Então, é importante você ter esses objetivos para você criar um plano de ação, para você ter coerência sobre o que o marketing está executando. Beleza? Então, objetivos mapeados, eu vou para a empresa. 2, a empresa. A empresa, o que é importante? O máximo de informação que você tiver sobre o seu negócio, melhor. Mas é importante a IA, esse agente, saber o estado atual e quem é você. Então, eu tenho uma tabela aqui também para vocês preencherem. Podem criar no formato que vocês quiserem. Não se apeguem à ferramenta. Usem os materiais que eu estou disponibilizando, mas não se apeguem tanto a isso também. Façam uma lista. O que nós precisamos saber do estado atual? Produto principal, onde você está, seus produtos secundários, qual é o foco, quais são os secundários, quantos clientes você tem hoje, você tem taxa de cancelamento, ticket médio, quantos leads você tem, qual é o custo, quanto mais informações melhor. Aqui eu tenho alguns exemplos, mas quanto mais melhor. A IA precisa saber onde você está, o que você vende, quanto você fatura. Passe essas informações, né? Cuidado com os dados sensíveis, obviamente, mas quanto mais informação, mais coerência sobre. Tá vendo que a gente vai conectando, né? Eu tenho aonde eu quero chegar e eu passo para ela quem eu sou e onde eu estou. Ela já começa a ter coerência sobre esses dados, né? Lembrando que as IAs são modelos matemáticos, modelos sistêmicos. Então, ela vai criando coerência conforme os dados que a gente vai transmitindo para ela. Fechado? Então aqui tem alguns exemplos que você pode seguir, você pode passar os números de seguidores. As IAs hoje, né, elas conseguem rastrear o seu site, ela vai aprender, você pode passar o link do seu site também. Enfim, passem o cenário atual da sua empresa. Beleza? Então temos 1 objetivo, 2 empresa, vamos aos produtos. A IA precisa ter uma base sobre seus produtos e serviços. Quando eu falo produtos, né, então 3 produtos também são serviços. Produto e serviço, o que você comercializa. E aí tem alguns métodos que você pode passar, por exemplo, uma análise BCG, uma análise SWOT ou só uma tabela. Se você for um e-commerce, passa a tabela de produtos para ela, os campos que são importantes, baixa uma planilha para depois você mandar, mas a IA precisa conhecer os seus produtos que você comercializa. Foca nos principais, passa os secundários, passa esse entendimento para ela, tá? Então aqui eu deixei, né, alguns formatos que você pode transmitir. Por exemplo, aqui tem uma análise BCG, aí explicando um pouquinho do conceito, caso vocês queiram montar uma BCG para vocês. A BCG divide em 4 categorias, tá? E aqui está indo por popularidade e por margem de lucro. Então, qual é o conceito? Aqui tem um exemplo de uma lanchonete, de um restaurante. A batata frita é um produto que tem alta popularidade. O que eu quero dizer com isso? Muita gente chega aqui no meu bar pedindo batata frita, então a popularidade é alta. E a margem de lucro também é alta, porque eu pago barato ali na batata, né? Uma porção de batata frita hoje, a gente sabe que não é barato, então a margem de lucro é boa, né? Pelo custo do produto e o quanto que eu vendo. Então, ele é um produto estrela. Tá? O que são os produtos estrelas? São aqueles produtos carro-chefe, aqueles que eu tenho que focar na divulgação. É o meu ganha-pão, é o cara que a galera procura e a margem é boa. Então, são as estrelas do meu negócio. Embaixo das estrelas tem os cavalos. Quais são os cavalos? Popularidade é alta, então exemplo aqui da Coca-Cola. Quem não chega no bar e pede uma Coca-Cola, mas a margem de lucro não é tão boa. Porque é tabelado. Compro lá da Ambev, não sei, né? Compro lá do fornecedor, da própria Coca, né? Não é Ambev. Eu compro lá do fornecedor, do distribuidor e é tabelado. Eu não posso chegar aqui e vender uma Coca a R$20. Eu vou ter que ter uma coerência ali no preço. Então, ele é um cavalo porque a popularidade é boa, mas a margem não é tão boa quanto a batata frita, né? E a cerveja é a mesma coisa, mas a galera procura. Ele é importante para o meu negócio. Então, produto cavalo tem uma situação que é assim. Se você subir o preço, ele vira estrela, porque a margem de lucro vai melhorar. Mas às vezes você está limitado. Então, ele vai ser cavalo a vida inteira.
é uma possibilidade. Mas ele é importante para o seu negócio, porque imagina você chegar num bar, num restaurante e não ter coca. Porque eu não tenho uma margem de lucro boa. Coca e cerveja, tem situações que você vai empatar. Vai ter que empatar porque se não tiver isso, a galera não vem, né? Então ele vai ser cavalo a vida inteira nesse exemplo aqui. Mas se você conseguir subir o preço, ele vira uma estrela. Aqui do outro lado eu tenho o quebra-cabeça. Quebra-cabeça é uma situação que a popularidade não é tão boa, mas a margem de lucro é legal. Então se a galera procurar mais, vai ser bom. Que ele vira estrela também. Mas vão ter situações que não vai ter demanda para ele. Por exemplo, camarão à milanesa. Pô, tem os alérgicos. Vai ser mais caro que a batata. Então não é todo mundo que chega pedindo camarão. Mas se eu fizer uma ação de divulgação, por que não ele vira, o camarão à milanesa da minha lanchonete viralizou, né? Ele vira estrela também. Então, depende muito, tá? Essa análise ajuda nesse ponto. Então, o quebra-cabeça é aquele que o marketing pode dar apoio em trazer mais demanda, que aí ele vira estrela também, tá? E por último, temos os cachorrinhos, que o cachorrinho é o seguinte: baixa demanda e lucro baixo. Então, assim, aquele cara que me empata e dá preju e ainda a galera procura pouco, né? Então, esses produtos aqui é indicado você revisar ou retirar do portfólio. As pessoas não procuram muito e quando procura você se lasca, tá? Então, esse é o produto cachorro. Beleza? Então aqui é um conceito para vocês da BCG, uma BCG adaptada sobre produtos. Isso aqui é algo que vocês podem montar, tá? Eu estou usando aqui uma ferramenta que chama Miro, mas não se apeguem à ferramenta, montem isso numa planilha, num Word, por exemplo. No Word você pode pôr lá BCG, estrela, quebra-cabeça, cavalo e cachorro. A IA vai entender isso porque ela entende o que é uma BCG adaptada para marketing. Beleza? Dito isso, também pode ser, por exemplo, uma SWOT. O que é uma SWOT? Né? Você tem Strong Wellness, eu nem lembro no inglês. SWOT, siglas. Vou voltar para as aulas de inglês, né? Então, é Strengths, Weakness, Opportunities e Threats. No português virou FOFA, que é forças, oportunidades, fraquezas, ameaças. Então aqui na SWOT/FOFA, você vai listar as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do seu produto ou da sua empresa. Então aqui para o nosso restaurante, né? Então eu tenho uma força que é uma variedade de mercado, uma excelente localização, um horário de funcionamento estendido, enfim, lista aqui o que a tua empresa, os teus produtos, os teus serviços têm de bom. Oportunidades é o que pode acontecer, que se acontecer vai ser algo bom para o meu negócio. Ameaças é aquilo que é externo, que se acontecer eu vou ter problemas. Por exemplo, uma pandemia, os concorrentes é uma ameaça, né? Como eles estão se comportando. E as fraquezas é aquilo que é interno e eu tenho que melhorar. Por exemplo, o meu restaurante não tem estacionamento. É uma fraqueza. Então, se você mandar essas informações para a IA, ela vai entender mais sobre o seu negócio. Então, a intenção aqui, trouxe 2 conceitos aqui da BCG e da SWOT, mas o conceito é quanto mais informações sobre seus produtos e seus serviços a IA souber, melhor. Junte os materiais, as apresentações, junta isso numa pasta para a gente mandar para ela. Beleza? Eu vou pular aqui o mercado, porque o mercado, na verdade, os que estão em roxo aqui, né? Deixa eu mudar a cor para ficar mais uns destaques. Eu vou deixar roxo mesmo, porque nós começamos roxo. O roxo é o que nós vamos usar IA e o azul é que a gente vai trabalhar na unha, tá? Mas aqui a ideia é a gente fazer pesquisa de mercado. Análise de palavra-chave, micro e macro ambiente, o que impacta o meu negócio, uma análise de mercado, o que você tiver de informação aqui de pesquisa, de informações, de sites que tem informações do seu mercado, guarda que a gente vai usar, beleza? 5. Concorrência. Eu tenho uma tabela aqui que vocês podem usar como base, mas você precisa de uma lista de concorrentes, beleza? Você precisa ter o nome do concorrente, se ele é direto, indireto ou uma referência, que cidade que ele está, tem alguma observação, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim e deixa o site ou o Instagram dele. Então, você vai passar os principais concorrentes, tá? Então tem essa lista, pode ser um Word, pode ser essa tabela, mas tem que ter uma lista de concorrentes. Beleza? Feita essa lista de concorrência, nós temos as informações para mandar para ela e hoje as IAs, né, elas conseguem fazer essa busca por nós, depois, né, de conectar essas informações, ela vai sugerir também alguns concorrentes. Fechado? 6. Público. Você precisa passar a ter uma lista, pelo menos, do perfil de cliente ideal. Ah, preciso da persona? Não precisa de persona. Tá? Se tiver, tá bom, mas não precisa. Faz um perfil de cliente ideal. O que é o perfil de cliente ideal? Preciso saber características que procuramos e características que fugimos. Monta uma lista disso. Por exemplo, eu procuro empresas do segmento da saúde. Né? Quais segmentos você atende?
qual é o porte dessas empresas, aonde elas estão, elas precisam ter quantos funcionários, quantos de faturamento, quais são os nichos que você atende, o que você procura nos seus clientes. E características que fugimos é aquilo que você está saindo fora, para não ter aquele cliente problema. Pô, se o cara é muito pequeno, se ele não é do segmento que eu listei, se ele tem poucos funcionários, não sei, tá? Tô aqui viajando em alguns exemplos. Mas lista o que você procura e o que você está fugindo. Isso é o mais importante. Se você tiver persona, base de clientes, né, o nome dos seus clientes, o que você tiver de informação para poder mandar para a IA, ela vai ter mais dados para poder trabalhar isso. Beleza? E por último aqui da parte de informações que você precisa ter é o orçamento. E o orçamento é muito simples. Quanto você tem para gastar com marketing? 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000? Né? E isso é um balizador, porque se você não passa essa informação, a IA vai sugerir para você anunciar na TV e não faz sentido nenhum dependendo do negócio que você tem, do quanto você fatura. Então você precisa ter o quanto você precisa investir. Pode ser um texto simples. Diante de tudo isso, eu tenho 3.000 para investir. E aí você vai ver coerência no plano de ação, porque ela vai sugerir coisas dentro da verba que você tem disponível. Tá? Depois, se essa verba aumentar ou essa verba diminuir, você atualiza isso para a IA. Beleza? Tenho aqui também uma tabela de apoio, deixa eu puxar aqui, que é uma tabela, uma planilha simples aqui sobre verba disponível. Você divide anúncios patrocinados ou outros gastos. Então aqui tem alguns exemplos de como você vai distribuir essa verba e as demais plataformas, tudo que você for investir também de ferramentas, você pode colocar aqui. Mas isso aqui é que a IA precisa saber. Ó, eu tenho 4.500, estou pensando aqui em 1.100 no tráfego e 3.375 com outras coisas. O mais importante é isso, pode ser uma tabela, pode ser um Word, não importa. Você precisa passar para ela quanto eu tenho para investir. Beleza? Então, recapitulando aqui para fechar a aula 1, tenho 1. Objetivos, 2. Sobre a minha empresa, 3. Ela conhece meus produtos, 5. A minha concorrência, 6. O meu público é esse e 9. Esse é meu orçamento. Beleza? Informações que você precisa construir, tá? Não vai ser fácil, mas também se fosse fácil todo mundo fazia, para você poder mandar isso para uma IA e ela poder te ajudar com os outros itens, que é principalmente os canais, conteúdo e o plano de ação. Beleza? E chegamos na parte prática da montagem do nosso planejamento estratégico utilizando o IA. Então aqui nós estamos com as IAs abertas, nós vamos testar todas aqui para vocês verem o funcionamento. Então estou com o Gemini versão Pro, o Claude versão Pro também, o GPT gratuito e estou aqui também com o Claude Code, já que eu fiz alguns testes e foi muito bacana. A gente vai brincar com ele aqui no final, beleza? Eu não quero que você se apegue a qual IA você vai utilizar. Utilize a sua preferida, faça testes. O importante é que você tenha feito a parte teórica, a parte de construção de informações para você vir para a IA passar essas informações. Beleza? Então, para começar essa parte prática, eu montei um prompt que vai estar disponível aí para vocês. Eu vou fazer a leitura desse prompt, tá? Para vocês entenderem o que nós vamos construir. Então, aqui tem o nome da sua IA, Chatinho, né? Chatinho, o Claudinho ou o Gemini, né? Não sei como vocês chamam aí a IA de vocês. Então aqui nós vamos criar um planejamento estratégico criativo de marketing e quero criar um agente estrategista, tá? Esse é o resultado final. Nós vamos começar pela construção do planejamento estratégico seguindo os passos abaixo. Quero que você entenda cada item e não me retorne nada. Após isso, vou enviar as informações na sequência e você me conduzirá entendendo cada item, ok? Passo a passo do planejamento estratégico, aqui eu tenho o passo a passo que vocês viram na parte 1, beleza? E aí que o jogo muda um pouco, porque ele vai te conduzir de acordo com o passo a passo que você passou. É diferente de você pegar, abrir uma janela e falar, cara, vamos montar um planejamento estratégico comigo? E aí ele vai passar as coisas que ele bem entender, beleza? Então aqui que muda muito, tá? Então eu vou começar aqui primeiro pelo Cloud Chat, tá? Então eu abri aqui uma janela do chat, vou colar aqui, vou mudar só o nome dele aqui, né? Claudinho. E vou dar tô usando aqui, né, importante, o Soneno Max, tá? Que é o modelo mais recente. E vamos ver o que ele vai aprontar aqui. Então, o importante é isso, tá? Você ter esse prompt e ter as informações da parte 1, fechado? Então vamos aguardar aqui um pouquinho, vou fazer a mesma coisa aqui em paralelo, ó, só estou copiando e colando e vamos pro Gemini também. Esquece de mudar o nome dele aqui. E foi também, vou mandar pro GPT também. E vamos acompanhar
cada um. Beleza? O Sonnet, pelos testes que eu estou fazendo, ele demora mais, é um modelo mais complexo, né? Mas vai ser bacana usar ele, que é para atividades complexas, vai ser interessante, tá? Por último, a gente vê o Cloud Code. Mas aqui o objetivo é vocês, assim, testarem, vamos ver os comportamentos que vão acontecer e você fazer os testes aí também. Ó, o Cloud ele vai criando situações aqui, ó, arquivando o framework estratégico e validando sobreposições existentes. Esse modelo do Cloud ele é bem demorado, mas ele faz as coisas muito com coerência aqui. Ele está conectando com as MCPs que eu tenho, né? Então, no meu caso aqui, vai mudar um pouquinho o projeto, porque eu tenho os conectores, né? Então, ele foi lá no meu ClickUp, ó, foi lá no meu sistema de projetos. E lá eu tenho essa estrutura também, então vamos ver o que ele vai fazer aqui. Beleza? Então vamos lá, o Cloud retornou aqui, foi o primeiro que a gente mandou, ele demorou, mas ele construiu aqui, ó, entendido, estrutura toda mapeada, o bloco de objetivos até OKRs, passando por empresa, pode mandar as informações da sequência que eu vou te conduzindo. E aí começa o jogo, tá? Então eu vou pegar aqui os objetivos, vou mandar para ele, tá? Um copy e cola lá da minha tabela, ó. Então o que eu passei para vocês, o que vocês montaram, vocês vão copiar e colar e mandar aqui, ó. Mandei e vai. Ele vai conduzir esse passo a passo. Então ele vai estar ali, ó, pensando em estratégia de crescimento e metas de desempenho para a agência. Então, aqui, né, estou simulando uma agência de marketing, mas vocês vão passar, obviamente, as informações aí do seu negócio. Ó, analisando os objetivos estruturados, com métricas e prazos, e assim vai, ó, vamos indo, beleza? Vou aqui para o Gemini agora, ó, o Gemini também, ó, entendido perfeitamente, memorizei toda a estrutura do nosso planejamento estratégico e vou mandar também, ó. Mandei, e vamos ver o GPT? Mesma coisa, ó. Então, mandei. Aí, a ideia aqui, a IA vai indo um passo de cada vez, você vai pegando as informações e vai mandando. E a gente vai até, no caso aqui nós vamos para o mercado. No mercado a gente vai fazer uma parada diferente, tá? Ó, o GPT aqui já retornou os objetivos tangíveis, intangíveis, ó, tal, serão norte. Pode me enviar agora a próxima etapa, estado atual da empresa. E aí, você vai mandando para ele. Posso até mandar para ele, ó, olhe o nosso site. Aqui, né, eu vou passar isso aqui para agilizar, porque eu não montei a tabela do estado atual, mas ele vai dar uma olhada lá, ó. Ó, eu trouxe, ó, pegou os serviços já, ó. Deu ter passado o site, ele já pegou muita coisa. Ó, podemos construir um projeto de consultoria. E você pode ir indo, ó, pode avançar. O que você tem aqui, né? Você tem um guia, né, um playbook que a IA vai construindo junto com você. E aqui, ó, ele já lembra a BCG que eu passei todo o conceito para vocês na parte 1? Ele montou. Planejamento estratégico como estrela, tráfego pago, vaca leiteira, ó, sistema da BCG. Ele já montou a SWOT aqui, ó. Óbvio, vamos revisar tudo. É importante você revisar tudo. Mas aqui, como modelo didático, vamos avançando. Ó, pode avançar. É importante você revisar, tá? Aqui no GPT ele tá indo, e aqui tô com o GPT gratuito, tá? Então, ó, fez análise de palavra-chave e ele vai no passo a passo, beleza? Vai avançando. O Cloud tá demorando muito aqui, ó. E vamos ver o Gemini, ó. Gemini também, ó, já retornou. Então, vão seguindo esse passo a passo, vão passando as informações, vocês vão ver a construção dele. No final, eu tenho aqui o do Cloud Code, que ele tá já para dar instruções do final, sendo um agente estrategista. Beleza? Ó, aqui ele até montou, olha, ele montou um MD, que é um arquivo para guardar isso na memória, né? O interessante do Cloud é que ele vai guardando isso em memória, você vai podendo atualizando, então fica um negócio interessante. Fechado? Então vamos aqui para a parte prática, pular para a parte de mercado que a gente precisa, e aí vocês vão utilizar o que para o mercado? Agora ele chegou no diagnóstico de mercado aqui no GPT. Vocês vão ter que usar aqui no GPT a busca aprofundada. E aí vocês vão poder passar um prompt assim, ó. Faça uma pesquisa de mercado diante do entendimento de negócio que você já tem da minha empresa. Tá? E aqui no Gemini vai ser o Deep Research. Ele vai iniciar uma nova conversa para o Deep Research, aí eu vou pegar o mesmo prompt aqui, ó. Só que aqui, como ele abriu uma nova, aqui você vai ter que mudar um pouquinho. Ó. Quero uma pesquisa de mercado atualizada sobre as agências de marketing, que é o meu mercado. Tá? Você vai passar o seu mercado aí, obviamente. Ele vai gerar um plano de pesquisa. No Cloud, mesma coisa. Ó. Aqui, ó, tem o pesquisa. E um bônus, então façam a IA na pesquisa profunda, ó, que o GPT está indo, e tem o Perplexity. Essa IA para pesquisa de mercado é muito boa. Vocês podem ver aqui, ó, pesquisa profunda, e aí tem que ser o mesmo prompt aqui do Gemini.
e aí vai. Então, usem a IA para essa pesquisa profunda, elas são muito boas para isso. O Perplexity é o campeão na minha visão, a gente usa muito aqui, então ele vai fazer pesquisa, vai validar, ele faz perguntas aqui, ó. Você quer focar em agência de marketing do Brasil? Então você pode pôr aqui, Brasil. Qual o foco principal? Especializadas. Por qual objetivo? Procurar, mapear concorrentes, ó, mapear concorrentes. E eu quero um default, beleza? Então aqui qual que é o ponto? Ele vai pesquisar, a IA que você gosta vai pesquisar, você vai pegar esse material e vai fazer o upload na IA que você mais gosta. Aqui no caso do Cloud, como foi na mesma janela, ele vai atualizar tudo isso aqui, ó. Ele vai usar os conectores, ele pediu permissão dos conectores, foi, e assim vai, beleza? Então, esse tópico 4 de pesquisa, utilizar a IA mesmo, tá? E aí, você passou tudo para ela passo a passo, bonitinho, você tem o teu agente criado para fazer perguntas sobre canais que você pode investir, conteúdos que você pode produzir. Não vai ser o conteúdo pronto nesse agente por enquanto, mas vai ser uma pauta para você passar para o seu social media, para você ter ideias para conversar com a sua equipe. Vai te ajudar muito porque está conectado ao teu modelo de negócio e também ideias de plano de ação, porque o agente entendeu onde você quer chegar, quem você é, o que você vende, qual é o teu mercado, teus concorrentes, ele tem muita informação sobre você. Ele está cercado com um método que vai guiar para ser um estrategista, para te dar ideias para você conversar com a tua equipe, com o seu marketing, com o seu social media, com as pessoas que estão te dando apoio em conteúdo e estratégias aí também. Pode também te dar ideias de anúncios para o teu gestor de tráfego, enfim, é para ser um apoio para ele poder te ajudar nas suas ações, você não ficar tão escuro, também não à mercê do prestador de serviço de marketing que você tem aí. Beleza? Então agora para finalizar o vídeo eu vou mostrar aqui no Cloud Code que aqui já está tudo configurado. Ó. Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo as pastinhas que ele criou, então ele já está montado, tá? Obviamente com a base da agência aqui. Então eu posso dar um prompt assim, cara, estrategista, me dê ideias de conteúdo para agosto. E ele já está nutrido, tá? de informações. E aí você pode usar ele muito para os itens aqui do nosso método para canais, conteúdo e plano de ação. Tudo que atualizar sobre o seu negócio, manda para ele, ó, tira esse concorrente, não quero mais que você olhe ele, olhe outro. Meu orçamento aumentou, meu orçamento diminuiu. Você vai atualizando, ele vai criando coerência sobre isso, tá? Então para fechar aqui no Cloud Code, vai passar que ele já está construído, né? E o Cloud Code a gente tem mais autonomia de memória, de informação, ele cria arquivos, né? Então fica até mais consistente as informações. Vamos ver as ideias que ele vai passar aqui para a gente fechar o vídeo. Então vamos lá, ele retornou aqui, ó. Levantei o que já foi validado do projeto, então ele já buscou as informações que a gente mapeou aqui no agente, né? E ele trouxe alguns pilares de conteúdo, ó. Autoridade estratégica, metodologia própria, bastidores de planejamento, como pensamos, resultados, trazer pilares de case, números, depoimentos, bastidores e cultura da Natura, equipe, rotina, processo, tendências, educação, IA e automação, growth marketing, tudo mais. E aí, ó, ideias para agosto. Reels, bastidores de um planejamento estratégico real. Pode usar este próprio projeto como case vivo, ó. Olha só, vamos usar esse vídeo para isso. Um carrossel, 5 sinais que a sua clínica precisa de estratégia e não só de posts soltos. Pô, bom. Reels, erro comum que vemos em postar sem plano por trás. Não entendi. A gente corrige. Depoimento e vídeo de um cliente satisfeito. Carrossel, agências de posts versus agências de performance. Para o LinkedIn, como fizemos o planejamento estratégico da própria Natura. Legal. Sobre CPC subindo 40% e por que investir em conteúdo orgânico. Olha só, muito bom. Case de cliente B2B. Post sobre GO/SEO para a gente tem feito bastante isso. Bacana. Isso tudo tende como ponto de partida. Então, aqui a gente já tem uma entrega do tipo, vou para uma reunião com a minha agência, eu já não vou no escuro. Galera, pensei nisso, o que vocês acham? Então você, né, empreendedor, empreendedora, você não fica à mercê do seu marketing, você começa a ter um agente que vai te dando informação. E aqui vale o exercício de corrigir, esse conteúdo acho que não faz sentido para o meu negócio. Aí ela vai guardando isso, vai se atualizando, principalmente o Cloud Code ou o Codex, se você usa o GPT, vai tendo mais autonomia de arquivos e gravação de memória. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a te dar uma base, né, sobre como você estruturar um método para poder montar seu planejamento estratégico e ter aí uma
mentor de IA para poder te ajudar no seu plano de ação, nos seus conteúdos e nas instruções que são mais estratégicas. Lembrando que é muito importante você ter o controle sobre o uso da IA, você passar as informações, você revisar tudo, e aí, obviamente, que esse agente que a gente construiu aqui nessa aula bem aprofundada vai te dar um apoio para você guiar suas ações de marketing, seu time de marketing ou quem está prestando serviço para você, beleza? Então, daquilo que a gente construiu, você vai atualizando esse agente, vai passando informações, com o tempo você vai tendo uma IA, um agente, né, construído por você, principalmente se for feito em Cloud Code, onde ela tem muito controle sobre o que ela vai produzir e é muito mais fácil fazer as correções. Combinado? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, isso ajuda muito, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com seu amigo, com seu colega de trabalho que você acredita que vai ajudar na vida profissional dele aí, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo, valeu!